Seja bem-vindo ao curso Pré-IFMG da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Débora e serei sua professora neste curso. Essa é a aula de número 9 e vamos falar a respeito da multissemiose. Para isso, vamos iniciar a nossa aula com um vídeo bem curto a respeito desse assunto. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Conforme você observou nesse texto, nós encontramos nele uma série de estímulos que nos permitiram compreender, enfim, a mensagem final que se queria passar. Ali nós tínhamos um texto que era uma paródia, ou seja, era um texto de crítica, fazia uma crítica à questão do desmatamento na Amazônia. Nós vimos uma série de imagens que estavam ali conectando o som, as imagens, os textos escritos, tudo reunido para que no final nós pudéssemos perceber essa crítica que foi feita. Assim como nós vimos nesse vídeo, nessas plataformas todas aqui, que nós conhecemos muito bem, nós encontramos também alguns ou muitos textos que são multissemióticos. Esses textos, enfim, eles congregam em si, os gêneros discursivos congregam em si modos e semioses diferentes. São várias linguagens. Então, temos a linguagem verbal, seja oral, seja escrita, a linguagem visual, a linguagem sonora, a linguagem corporal, a linguagem digital. Tudo isso reunido para que, no final, a mensagem seja transmitida. Nós também temos uma outra definição aqui que nos ajuda a perceber um pouco sobre o que é multissemiose. Nesses gêneros, os gêneros multissemióticos, a relação entre a palavra e a imagem e outros recursos como sons, links, artes gráficas, desenhos, fotos, permitem modos de ler diferenciados e trazem diversos elementos portadores de sentido. Assim, entende-se que a multissemiose marca a sociedade contemporânea, a nossa sociedade. Sistemas de reconhecimento automático de voz, letreiros luminosos, outdoors, panfletos, jornais com fotos, hipertextos, mangás, emoticons e outros elementos imagéticos e sonoros fazem parte das nossas vidas diárias, de uma forma ou de outra. Como nós vimos naquele texto e como nós acabamos de ler, os textos que são multissemióticos, eles sempre trabalham com mais de um estímulo, visual, sonoro, auditivo, textos verbais, e assim nós encontramos o sentido que se quer transferir ou transmitir através desse texto. E falando em sentido, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos de sentido que encontramos principalmente nos textos multissemióticos. O primeiro, sobre o qual gostaria de falar, é a ironia. A ironia é um efeito de sentido muito utilizado na nossa sociedade, é muito recorrente. O que é a ironia? A ironia é quando nós utilizamos ou nós falamos algo que geralmente é o contrário do que deveríamos ou gostaríamos mesmo de dizer. Para que fazer isso? Para várias coisas. Nós podemos criticar, debochar, nós podemos ironizar, tudo isso falando dessa forma, utilizando esse efeito de sentido. Observe essa charge que aqui está. Observemos a imagem, porque é um texto multissemiótico, a imagem que está aqui e o texto. Quarentena, tudo tranquilo. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui convencer o vovô a ficar em casa. Observe a expressão aqui facial da personagem e a imagem que nós temos aqui. Então, quando nós vemos deu um pouquinho de trabalho, na verdade, nós temos uma ironia, nós temos um sentido
cômico de humor aqui que se pretendia passar, que era exatamente na questão de manter as pessoas dentro de casa. Falou-se aqui, consegui convencer o vovô a ficar em casa. Observe a expressão facial dessa personagem. Na verdade, não deu um pouquinho de trabalho, deu muito trabalho. E, na verdade, não é convencer o vovô, ele foi impelido ou obrigado a ficar. Então, observe que aqui as palavras que foram utilizadas não eram as palavras corretas, eram as palavras irônicas, ou seja, falou-se o contrário do que se gostaria de dizer, porém a imagem nos revela, através dessa imagem, nós percebemos o real sentido dessa expressão que aqui foi colocada. Esse foi o primeiro efeito de sentido que nós vimos aqui, a ironia. O próximo que nós vamos ver é o duplo sentido, também bastante comum na nossa sociedade. O que é o duplo sentido? É quando intencionalmente nós utilizamos uma palavra ou um conjunto de palavras, uma pequena frase, significando mais de uma coisa, representando mais de um sentido naquele enunciado. Observemos essa publicidade que aqui está. Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. O duplo sentido aparece principalmente por esse fragmento aqui, e principalmente pelo verbo voltaram. Porque observe, aqui nós estamos falando de uma empresa de seguros. Todos os elementos aqui são importantes para que possamos perceber. Note bem, os elementos visuais, como a imagem da pessoa que aqui está, com a expressão, o sorriso, a imagem dos seguros, a informação de que é uma seguradora, e o texto verbal que diz nunca voltaram para reclamar. Aqui nós temos uma brincadeira, um humor dessa empresa que fez essa publicidade, no sentido de dizer nossos clientes nunca voltaram, ou seja, porque os clientes morreram, é uma empresa de seguro, então nunca voltaram aqui. Pode ser no sentido de morreram, ficaram satisfeitos com o seguro e não voltaram para reclamar, e também pode ser o voltar para reclamar, no sentido de estar ali mesmo, no saque, no serviço de reclamação ao cliente, reclamando sobre o serviço. Então, o duplo sentido é isso, é quando intencionalmente utilizamos ou exploramos a capacidade, a característica que uma mesma palavra tem de significar mais de uma coisa naquele enunciado. O terceiro efeito de sentido sobre o qual vamos estudar é a ambiguidade. O que é a ambiguidade? É muito parecido com o duplo sentido, porém aqui, no caso da ambiguidade, nós vamos sempre pensar numa mensagem que não conseguiu ser transmitida. No cartaz anterior, na publicidade que nós vimos anteriormente, nós conseguimos perceber claramente os dois sentidos e conseguimos perceber o humor que foi transmitido através desse duplo sentido, não é verdade? No entanto, nesse caso aqui da ambiguidade, nós não temos mais essa facilidade de perceber os dois sentidos e nós observamos que não é intencional. Vamos aos exemplos. Horário dos pedalinhos. Proibido usar colete salva-vida nos pedalinhos sem camisa. Observe que nesse trecho aqui, nós temos uma ambiguidade que compromete a informação que se queria passar. Aqui nós temos uma placa informativa, não é o caso da publicidade que nós vimos anteriormente. Uma placa informativa precisa ser bem clara, não é verdade? Observe que aqui não se consegue perceber muito bem qual é a informação que se quer passar. Por isso, nós temos um problema de ambiguidade. Nós temos duas informações que podem ser percebidas, quando na verdade deveria haver uma só. Então, proibido usar colete salva-vida nos pedalinhos sem camisa, supõe-se que é proibido utilizar o colete salva-vidas quando a pessoa esteja sem camisa nos pedalinhos, mas o texto ficou mal redigido. Da mesma forma, nesse exemplo aqui, meu terapeuta disse, escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Suponhamos, é claro que isso é uma piada, mas observemos esse fragmento aqui. Escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime. A ambiguidade aqui está exatamente nesse trecho aqui, as queime, porque esse as poderia referir-se às pessoas e também poderia referir-se às cartas. Obviamente, como falantes da língua, nós conseguimos perceber
ou conseguimos deduzir que o que se quer aqui é que se queimem as cartas, que sejam queimadas as cartas. No entanto, é importante dizer que o texto ficou ambíguo. Do mesmo modo, essa placa que aqui está: mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. A ambiguidade aparece no uso deste pronome aqui. Observe que suas fezes pode referir-se tanto ao cão como ao interlocutor ou à pessoa que está lendo essa placa. Por isso é muito importante, quando redigirmos os nossos textos, observarmos se ele está bastante claro, observarmos se a mensagem foi bem transmitida, porque a ambiguidade ela compromete o significado, o sentido que se quer ter ou que se quer dar a um texto. E mais um exemplo: proibido a entrada no hotel molhado e ou em trajes de banho. Aqui nós entendemos, por dedução, que é proibido que a pessoa molhada adentre o hotel. No entanto, como ele está redigido aqui, nós vemos a ambiguidade exatamente nesse trecho aqui, no hotel molhado, porque parece que o molhado está complementando o hotel. Então, como observamos bem, o duplo sentido é um uso intencional da dupla significação que uma palavra ou um trecho pode ter. No entanto, no caso da ambiguidade, não. Essa dupla significação, ela compromete o sentido e ela geralmente não é intencional. Um outro recurso, que é o último, na verdade, que vamos falar hoje, que é o efeito de sentido humor, é exatamente esse que congrega quase todos os que vimos anteriormente. O humor nada mais é do que fazer uma brincadeira, do que tratar de uma maneira mais leve, de uma maneira bem interessante, de um outro ponto de vista, um assunto ou determinada temática. E o humor, nós vemos na nossa sociedade, ele está presente em várias coisas. Nas piadas, nas charges, nas tirinhas, nós vemos humor em vários textos, não é verdade? Aqui nós temos alguns exemplos de alguns textos de humor. Aqui eu coloquei memes. Todos esses textos são memes, que são textos muito atuais, textos que circulam principalmente nas redes sociais, não é verdade? Aqui nós temos quando sua mãe estava te batendo e chega a visita. Observe a multissemiose presente aqui novamente. Nós precisamos observar a imagem para que o texto faça sentido, porque o humor nós só vamos conseguir percebê-lo se nós conectarmos a imagem das duas avezinhas aqui, como se estivessem abraçadas, não é verdade? E a aparência do filhote e principalmente aqui com relação ao texto que foi dito. Mesma coisa no segundo exemplo, que diz: toda baixinha tem medo de hospital, porque só vai sair quando tiver alta. Aqui a conexão é uma piadinha, né? A conexão entre a imagem aqui, ela reforça principalmente essa parte aqui, não é verdade? Aqui está contando mais sério e aqui é como se estivesse já sorrindo, como se o gatinho estivesse sorrindo. Observe como que a multissemiose está presente nesses textos aqui. Novamente, aqui no terceiro exemplo, nós observamos a expressão aqui desse cão e o texto verbal. Aí, durante a prova, o professor para do seu lado, olha a sua folha e grita: gente, leiam bem as perguntas. Aqui nós temos novamente o humor. Observe como foi tratado de uma maneira mais leve, uma temática que é séria, não é verdade? Falar a respeito das provas, no momento de provas. Então, novamente, nós temos que observar a imagem e o texto verbal para que esse humor faça sentido. E o último meme de exemplo é: eu fazendo compras depois de receber meu salário. Aí observa aqui a expressão do cãozinho, passa no débito. A brincadeira aqui consiste exatamente em esnobar, na verdade, o passa no débito. Nota-se aqui a expressão, o jeito do cachorrinho, como se estivesse esnobando, tenho muito dinheiro, não é assim? Então, o humor consiste na observação ou na relação entre esses textos verbais e não verbais. Aqui nós temos como exemplo as charges, que também são textos multissemióticos e que têm muito humor. Geralmente eles têm muito humor. Muitas vezes tem críticas também, mas críticas acompanhadas de humor. Aqui nós temos um que sequer tem um texto verbal, eventualmente, isso pode acontecer, exceto que está aqui, né? Álcool em gel, para que saibamos qual é o conteúdo que está aqui.
porque exatamente esse fragmento aqui do texto verbal é que nos ajuda a perceber qual é o humor presente nessa tira. Aqui é uma crítica ao momento de pandemia que o mundo vive, não é verdade? Que até mesmo uma pessoa que esteja dentro da água, uma pessoa que está afogando, estava recebendo álcool em gel nas mãos. Então, aqui nós temos uma crítica seguida de um humor, acompanhada de humor. Mesma coisa aqui ao lado. Nós temos uma crítica também bem-humorada. Nós temos aqui a informação ensino remoto e mostrando aqui a cena como se a personagem estivesse fazendo sinal de fogo, não é? 3 vezes 2 é igual. O humor aqui consiste exatamente nessa crítica da dificuldade que foi criada no momento de pandemia, globalmente falando, sobre os recursos das aulas do ensino remoto. Então, essa crítica aqui, ela aparece acompanhada também por esse humor. Bem, por aqui encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham sorrido bastante, tenham achado muita graça nessas atividades, nesses textos humorísticos aqui. Nos vemos na próxima aula. Até lá!